Pessoal, eu vou dar um parecer aqui. Não vou dizer chamar aula para não ser excessivo na questão, mas praticamente vai ser. Vamos trabalhar na questão aqui dessa parte de alta tensão, questão de diagnóstico nessa parte de alta tensão, quais os perigos que serão esses tipos de diagnóstico, e vou mencionar um pouco do que o povo menciona assim, alguns técnicos menciona que não faz um teste por isso, outros diz que faz, diz que é perigoso, isso e aquilo. Então, o que seria aqui no caso? A respeito dessa alta tensão aqui, nós temos aqui saindo nesses terminais que chegam para o magnetron aproximadamente 4.000 volts. Seria mais ou menos aqui média de 20 vezes a tensão que nós temos na tomada residencial, né? O que sai aqui do capacitor, tá ele ali internamente, é aproximadamente para 2.000. Então o próprio fabricante indica a questão de descarregar esse capacitor no caso de manutenção no aparelho. Então se você funcionou ele para algum teste, ou mesmo que não funcionou e vai fazer algum tipo de manutenção, aterrar uma chave de fenda na carcaça e curto-circuitar os terminais do capacitor para que descarregue alguma tensão residencial aqui, ó, residente, vamos dizer assim, para que descarregue para a carcaça. Beleza, isso aqui o fabricante indica isso aí. Então seria uma prática normal descarregar a tensão desse capacitor para carcaça. Porém, para testar esse daqui, ó, que é o magnetron, que é responsável pelo aquecimento do alimento, ou seja, quem gera as micro-ondas para o gabinete interno, seria esse camarada aqui, ó. Mas para testar esse camarada aqui fora, ou mesmo que no aparelho aqui, para você verificar, diagnosticar ele, não existe um diagnóstico preciso para dizer que ele está bom. Existem diagnósticos que vão lhe dizer que ele está ruim, porém, algumas vezes ele vai estar ruim e não tem como você saber. Qual seria o diagnóstico que nós teríamos nesse magnetron para saber que ele está ruim, vamos dizer, com um multímetro ou alguma outra tipo de ferramenta? Com o multímetro você pode verificar curto-circuito, ou seja, se está tendo condução desses pinos para a carcaça do próprio micro-ondas, ou seja, pode ser para a própria carcaça do micro-ondas, como para a carcaça do próprio magnetron. Por quê? Porque ela é aterrada diretamente com a carcaça do micro-ondas. Então, tanto faz você testar continuidade desses pinos para a carcaça do próprio magnetron ou do micro-ondas. Vai dar o mesmo. Não deve conduzir coisa alguma. Ou seja, deve ser totalmente isolado. Então seria um diagnóstico na questão de você buscar curto-circuito na tomada do magnetron. Não existindo isso aí, por exemplo, e o aparelho não está aquecendo, simplesmente você não tem mais nenhum tipo de diagnóstico a ser feito. Seria o segundo diagnóstico a ser feito, ainda em busca de diagnóstico dessa questão, seria medir a resistência ohmica desses dois terminais, em busca de se existe conexão entre os dois. Porém, pode ser que rompa o filamento. Então não teria continuidade alguma. Se não tem continuidade, então você diagnosticou que não está tendo continuidade do filamento interno do magnetron, simplesmente não vai aquecer realmente. Mas se tiver, acontece de ter continuidade, ter um certo valor ohmico, esse valor ohmico geralmente é bem baixo, porém continua que não aquece. Então qual seria o teste para saber se o problema está aqui ou está em algum circuito anterior a ele, que poderia ser capacitor aberto, tem alguns que tem um fusível de alta tensão aqui que também poderia estar aberto, o transformador deixou de mandar alimentação para o circuito que alimenta o magnetron, o transformador mesmo sendo alimentado aqui não está tendo tensão na saída, esse transformador não está sendo alimentado para mandar alimentação, ou seja, poderia ter algum tipo desses problemas. Porém, para não estar perdendo tempo de vir medir nada aqui, é um teste direto, que seria o quê? O teste da presença dessa alta tensão. Como eu mencionei, ela é alta, aproximadamente nesses terminais, aproximadamente para 4.000 volts.
temos 2.000 saindo do transformador, se soma com 2.000 desse capacitor mais o diodo de alta tensão que está até aquele aqui, ó. Os dois formam na verdade um dobrador de tensão, um circuito dobrador de tensão. Recebe 2.000 daqui, se soma com 2.000 armazenado nesse capacitor e descarrega 4.000 para esse camarada aqui. Então o teste mais prático a ser feito, onde você tem praticidade na questão de rapidez, seria a presença dessa alta tensão nesses dois terminais. Porém muitos questionam que é muito perigoso, não faz de maneira nenhuma, não recomenda, isso e aquilo. Então questiona-se o que eu mencionei anteriormente, o fabricante indica a descarga do capacitor para a carcaça. Qual é a tensão do capacitor? Aproximadamente para 2.000 volts. Qual é a tensão que temos aqui? 4.000. Ambas se situam como consideradas alta tensão, porém essa com o dobro dessa. Teria perigo o teste de tentar ver a presença dessa alta tensão. Qual seria a presença dela? Ela emite os elétrons, como é numa tensão muito alta, ela emite os elétrons numa circunstância que quando esses terminais não estão ligados diretamente a um ponto exato, um ponto fixo, dá para se perceber a centelha, que seria a presença dos elétrons saltando do terminal, que seria o conector, para a ponta dessa chave de fenda, como exemplo. Eles saltariam de um ponto para outro, emitindo um arco elétrico. Então é isso que nós vamos ver para que diagnostique a presença dessa alta tensão, se certificando que existindo essa alta tensão nesses dois conectores e esse camarada não está conseguindo aquecer mais alimento, então esgotou-se a válvula, que esse bicho é uma válvula, esgotou-se essa válvula e ela não mais irá aquecer de maneira alguma. Então vou fazer o teste para que vocês vejam. Lembrando, essa chave deve estar aterrada à carcaça do aparelho, mesmo ela não estando aterrada. Você se certifique que esse aparelho não está em contato com o solo. Você também poderá estar em contato, nem no meu caso aqui estou de sandália havaiana. Poderia estar em contato direto com o solo. E no teste desse equipamento, essa carcaça também está em contato com o solo. E você provocar uma descarga da alta tensão desses conectores e essa descarga vir. Continuar, pessoal, deu problema com o meu vídeo aqui, ele pausou. Então continuando aqui, eu estava falando sobre a questão de haver descarga desse conector para a chave de fenda e você de repente está em contato com ela, ou não precisa nem estar em contato, bastaria que você estivesse próximo para que essa descarga viesse pelo terminal metálico dessa chave e entrasse em contato com o seu corpo. E você está em contato com o solo, essa descarga sairia, ou seja, pela carcaça do aparelho, viria pelo solo, passaria por você e se finalizaria conectando ao plug. Então isso aqui descarregaria, na verdade, a tensão, você serviria como um circuito de conexão para esses conectores com a carcaça do aparelho. É como se o conector não está ligado direto ao solo, porém a carcaça está. Essa alta tensão tem conexão com a carcaça através do transformador, que ele tem um contato dele ligado direto à carcaça. Então se essa carcaça estiver em contato com o solo, corre o risco de você tentar manusear na questão de ver esse centelhamento aqui, tomar choque. Mas qual seria a segurança para que isso não aconteça? É garantir que essa chave de fenda está em contato com a carcaça do aparelho. Quais seriam os modos de garantir? Seria simplesmente friccionar ela aqui. Eu costumo fazer isso, ó, raspar, para que eu tenha certeza que o ponto onde eu estou com ela fixado tenha contato com a carcaça. Porém, como eu mencionei, é uma alta tensão para que ela consiga escapar os elétrons de um ponto a outro. Não é necessariamente que exista um contato direto, mas apenas uma certa proximidade do contato já é o suficiente, alguns milímetros, já é o suficiente para que haja a fuga da alta tensão para um certo ponto. Poderia ser o próprio seu corpo, né? Então você, quando for fazer isso, evita o máximo possível estar em contato com essa carcaça. Se possível, isola-se do chão e garanta que o aparelho não está diretamente no solo. De repente você está testando uma bancada aí, sua bancada tem contato com o solo, o aparelho está diretamente em cima da bancada. Em questão que eu estou com ele em cima de um banquinho aqui, ó.
a base dele é de alumínio, mas a base onde o micro-ondas está em cima é uma tábua. Então entre essa base de tábua e esse alumínio não tem conexão alguma. De repente essa tábua serve como um isolante. Porém, se essa tábua tiver úmida, alguma coisa, de repente pode dar fuga para o terra. Então ainda não é tão seguro. Tem que se certificar de que ela está, pelo menos, não tem umidade nela. Beleza. Então, como mencionada a presença dos 2000 volts no capacitor, o fabricante orienta que seja feita essa descarga para manuseio do equipamento, que seria aterrar algum ferro sobre a carcaça e descarregar direto nos contatos do capacitor. Então você descarregaria 2000 volts que poderiam estar armazenados ali para o terra. E nesse caso aqui você vai ver essa presença dessa alta tensão, constatando, aterrando algum ferro no terra e aproximando, não entrando em contato direto. Ó. Não é entrar em contato direto, é aproximar dos conectores do magnetron para ver essa alta tensão. Então o que eu vou fazer para vocês verem aqui eu vou posicionar um pouco mais de lado esse conector para que eu tenha um ponto mais base para ter certeza da conexão. O magnetron em si tem umas partes de plástico, uma borracha, alguma coisa aqui. Então eu preciso de um ponto que eu sempre tenha certeza de que está conectado ao terra do próprio magnetron. Se você tem medo por isso, por aquilo, eu faço direto aqui que eu mencionei. Eu me certifico de que eu tenho o aterramento e vou lá tentar o contato bem próximo. Se você tem medo, então busca um pedaço de fio, arranja duas garrinhas jacaré. Uma você conecta direto à carcaça do aparelho, a outra conecta direto para essa chave. Então você fez com que tenha um contato direto, não que você precise exatamente tocar aqui, mas a garra jacaré que está conectada à sua chave junto com a carcaça do aparelho está fazendo essa ligação. Então, por mais que você não esteja com ela totalmente conectada, mas está fazendo a conexão pelo cabinho junto com as duas garras jacaré. Então, é uma ideia, uma dica. Mas eu faço direto, não mencionei. Pelo fato de se certificar aqui o aterramento, eu sei que o aparelho está isolado do solo. Eu também estou isolado do solo. Então, vamos lá. Eu vou dar início aqui. Vou botar aqui aproximadamente 1 minuto. Pronto, 1 minuto aproximadamente. É o suficiente para mim saber o que eu quero saber aqui. Seria verificar a presença dessa alta tensão. Então vamos lá. Lembrando, não encosta, é só aproximar um pouco. Ó, ó. Estão vendo? Não demora muito. Quando ele faz isso aqui é como se fosse uma espécie de curta. Então puxa uma corrente meio que alta do equipamento. Eu testei esse terminal de lá, agora eu vou testar o de cá. Faz o teste em ambos. Ó. Então eu tenho a presença da alta tensão nos dois conectores. Isso me diz que o magnetron estaria recebendo alta tensão, porém não está aquecendo. Se ele está recebendo essa alta tensão e não está aquecendo, existe problema direto com o próprio magnetron. Se não tiver essa alta tensão, então eu voltaria no circuito que faz essa alimentação, ver o porquê que eu não tenho essa alta tensão ali. Eu estou com o dedo aqui, pessoal, não está próximo, a coisa da câmera. Tá vendo? Estou com aproximadamente mais de 10 centímetros de distância. Mas aqui pode ser que você identifique aí que está próximo. Então já uma dica aí, não aproxima de jeito nenhum ali. Tá ligado. No caso agora desligou, parou o funcionamento. Porém, ainda está na tomada, né? Então se certifica disso. Era isso aí que eu queria passar para vocês aí. Espero que ajude quem está iniciando na área. Ajude quem já iniciou e às vezes não tem tanto conhecimento. E até às vezes quem acha que tem um conhecimento e faltou alguma coisa aqui que foi passada, que ele aprendeu uma coisa a mais. Deixa aí no comentário se você sabia disso, se faz esse tipo de teste, se não faz de maneira nenhuma, o que acha do que eu mencionei da questão do próprio fabricante. Isso aí não é eu que inventei, é que está no manual dele, de fazer essa descarga para o terra do capacitor, e o medo que o pessoal tem de dizer que é um perigo fazer essa descarga aqui. Realmente é um perigo aqui e aqui. Precisa-se do conhecimento e saber o que está fazendo. Se inscreve no canal aí, pessoal, se não é inscrito ainda, para reforçar aí. E tá atento a novos conteúdos que vier, nós está compartilhando aí no canal. Show de bola!